Meu nome é Janete Rezende Abreu Marques. Tenho 62 anos, nasci em março de 1962 em Fortuna de Minas, Minas Gerais. Sou formada, tenho 2 pedagogias e formada em pós-graduação em História e Educação Especial. Leciono na Escola Júlio César Reis Oliveira, trabalho na escola desde 1997. A ditadura militar no Brasil, ela começa com um golpe em 31 de março de 1964. Antes o Brasil era uma democracia, tinha o populismo, então no último presidente do governo democrático nós tivemos o Jânio Quadros, que saiu do poder depois de 8 meses, e aí para assumir o governo dele era o vice, João Goulart, o Jango, mas ele estava em viagem para a China, então houve um processo para ele retornar, e aí ele estava com medo que colocasse o comunismo no Brasil. Então o Brasil, nesse período do governo de João Goulart, apelidado de Jango, foi o parlamentarismo. Ele era presidente, mas não governava. E aí houve alguns conflitos, e os militares insatisfeitos começam uma revolução, é o golpe de 64. Na realidade ele começa em Minas Gerais, Magalhães Pinto, alguns militares, e depois vão para Brasília, onde acaba depondo o presidente João Goulart, que vai para o sul, que ele era do sul, e aí de lá ele vai para o exílio para o Uruguai. E aí começa o período da ditadura militar no Brasil, o período mais crítico, 21 anos de ditadura, onde que não existia democracia aqui no Brasil. Então começa com um dos militares que havia participado do golpe. Então nós vamos ter nesse período de 21 anos 5 presidentes. O marechal, primeiro o general Humberto de Alencar Castelo Branco, depois o Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, e o último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo. E aí começa toda uma história, o poder dos militares acaba com a democracia no Brasil. É um período muito crítico de repreensão. O primeiro presidente, a primeira coisa que eles vão fazer é o atos institucionais, porque vai garantir que ele permaneça no poder e dar ali poder para ele governar com poderes totais. Então, eles vão instituir os atos institucionais. O primeiro ato, o número 1, é que ele cassava mandato dos presidentes, não haveria eleição, fechou o Congresso, então ele estava com poderes na mão. Depois veio o ato institucional número 2, também no governo de Costa e Silva, que ele fechava, ficava 2 partidos só. O Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era do governo, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que esse era de oposição, mas em parte, porque eles não poderiam todos participar desses partidos. Hoje a gente vê muito partido, mas na época foi só 2 partidos, e depois veio o ato institucional número 3, mas o mais importante de todos, no segundo governo de Costa e Silva, que nós vamos ter o ato institucional número 5. É o golpe dentro do golpe, que é chamado período anos de chumbo, que eles falam, o ano de chumbo. É o golpe dentro do golpe, porque esse ato, além de tudo que ele já tinha, ainda dava mais poder para ele, e aí políticos foram caçados, artistas, cantores de todas as áreas tiveram seus mandatos cansados, ou era mandado para o exílio. Ex-presidente do JK mesmo, todos foram exilados neste período dessa ditadura. Teve igual o crescimento, que é o período da economia no Brasil, o crescimento da população. Eles queriam fazer o bolo, falavam que era o bolo, vai crescer para dividir, mas na realidade a população ficou até mais pobre nesse período, só cresceu as pessoas ricas. Eu morava em zona
cidades pequenas, né, zona rural na época, mas cidade grande, as pessoas tinham medo, né, porque tinha pessoas vigiando o outro, um delatava o outro, né, ficava às vezes nas esquinas vigiando. Então era um período assim muito crítico. Meu pai falava, né, disso aí, né, quando pegava a polícia, né, os tipos de a prisão. Então jovens, a gente vê falar muito aí de jovens que foram presos, estudantes que se rebelaram, teve momentos que eles chegaram a sequestrar os estudantes, sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, para quê? Para trocar a troco de outros, né, políticos, né, colegas que estavam presos. Trocavam de nome, mudavam de cidades, né? Então foi assim, uma repressão muito grande. Jornalistas foram mortos. Aí começaram também as guerrilhas. Guerrilha urbana, guerrilha rural, e aí havia, né, as pessoas saíam para divulgar, para ir contra a ditadura no Brasil. E pessoas que morreram, que até hoje não sabem onde estão os corpos, né? Não sabem, que foram muitos que morreram. Você até me perguntou também na escola, né? Eu estudava lá em Futuna, era uma escola, na época, estadual mesmo, né? E o ensino era completamente diferente de hoje. Ensinava o civismo, o militarismo nas escolas aí, a gente tinha, né, que aprender a chegar a primeira coisa, os uniformes, né, que eram, né, mostrando a resiliência, né, de como a gente deveria ser. O hino, né, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, o hino da proclamação da República, a gente tinha que saber tudo. Então, os jovens era aí, a educação era mais do tipo educação militar. Né, pessoas aí que eram a favor da ditadura, elas ficavam vigiando as pessoas, elas, né, então elas deletavam para a polícia, e aí às vezes eram presos, né, tinha que tal pau de arara, que amarrava as mãos, os pés da pessoa, ficava num pau de arara, então havia violência mesmo, mortes mesmo, então a população em si era insegura. O que você acha, assim, por exemplo, né, como você falou nos governos atrás, o pessoal estava pedindo uma volta da ditadura militar. Mas acho que essas mesmas pessoas não sabem o que foi a ditadura militar. Teve mesmo. Aí, né, pedindo aí, muitos estavam achando que ditadura, que ia voltar a ditadura nos governos aí, né? E não é isso, gente, né? Não é ditadura, não acabar com a liberdade da expressão, de você escolher o seu representante, você é livre para escolher, e nesse período não tinha, que eu falei com vocês, na rua você não podia sair, você não podia, qualquer horário, hoje você fica fora de casa, na época eu não saía, dava 8, 9 horas, tinha que estar dentro de casa, porque tinha policiais na rua, apesar que, né, que eles falam aí que a ditadura é o quê? É policiais para prender as pessoas, eu acho que não é isso, não é o certo. E relembrando, né, gente, minha escola, né, quando eu estudava na escola lá, chegava já, né, o hino, era mesmo tipo militar mesmo, as escolas eram escolas militares, tanto depois, quando eu fui também para a escola, já para o colégio, né, lá em Cachoeira da Prata, né? E as matérias eram completas, era para mostrar o civismo mesmo, era moral e cívica, era o SPB, né? As matérias eram tudo relacionado com o militarismo, né? De mostrar o Brasil, que o Brasil estava bem, né? Mostrar o poder deles. Você acha que nessa ditadura, não só isso, repórteres também, políticos foram mortos? Vladimir Zogby foi um deles mesmo, né? Que tentava mostrar, né, como que era esse mesmo, um dos jornalistas, né, foram mortos. Houve muitas batidas de carros propositais, né, eles batiam no carro, ali que bater contra o poste, correu muito isso. Não ocorria demais esses atentados, pouco depois mesmo, JK, né, que fala que foi um acidente de carro mesmo, mas eram os militares que mandaram. Ele morreu num acidente na Via Dutra, de São Paulo para o Rio, e ele fala que foi um acidente, mas na realidade, depois já estão pesquisando que não foi um atentado mesmo, que eles mandaram matar. Como você sabe quem foi o que influenciou acabar com a ditadura militar? Quem foi a pessoa que foi mais importante para acabar com a ditadura militar? Foi dos próprios políticos, né? Quando eles dão uma abertura,
né? Quando eles viram que já não estava, já estava no fim também da Guerra Fria, né? Dessa divisão bipolarizada do mundo, e aí eles verem, né, a população, as manifestações, as guerrilhas, né, os movimentos estudantes, dos artistas, e aí ele vem aí a abertura política. Então, quando a volta dos políticos para o Brasil, desses artistas para o Brasil, aí que eles já verem que não estava dando certo, e aí as pessoas vão, né, desse movimento das diretas já, aí acaba com a ditadura. Mas eles não acabaram de uma vez, como eu falei. Depois dos 21 anos, veio o quê? Presidente ainda que foram eleitos por eles aí, pelo Congresso. Volta o Congresso. Só depois do governo de José Sarney que houve a eleição para o primeiro presidente militar, que foi escolhido Fernando Collor de Mello. Eles chegaram a fugir, essas pessoas que estavam envolvidas no golpe militar, para onde elas foram? Não, eles continuaram, né? Alguns depois foram presos, teve processos políticos, sim, dessas pessoas, e muitos morreram, né? Já não eram tão novos, né? Teve alguma revolta depois disso, ou teve mais revolta nessa época, ou depois que acabou? Foi só entre meio, depois que acabou, né? Não teve muitas revoltas, não tinha mais essas guerrilhas. O povo estava mais sossegado, já tinha liberdade, podia falar, né? Já tinha liberdade de imprensa. Já. E aí era tudo divulgado, né? Na mídia e para essas pessoas depois. E quais mídias ou quais pessoas foram censuradas, impedidas mais de falar, que é mais influência e mais lutava quando? No caso, eu posso falar com vocês, teve aí antes ainda, teve a greve no ABC Paulista, que era um dos líderes, era Luiz Inácio Lula da Silva. Esse movimento, né, dessa greve ali, influenciou muito a queda também da ditadura, tá? Essa greve aí, e quem muito influiu foi, eu acho que a classe artista. Então, no começo ela foi muito mais forte e no final foi enfraquecendo aos poucos. Essa classe artista praticamente foi o que favoreceu a queda da ditadura. Os movimentos artísticos aí, né, os artistas que saíam mesmo, que faziam, né, músicas e saía para rebelar mesmo contra eles. Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, são movimentos artísticos que eu acho que o que mais que levou à queda da ditadura, né, foram esses movimentos artísticos. Eu acho que aí esse tem que ter mesmo, né, para fazer. E os estudantes também, né? Estudantes também saíam às ruas, que eram contra, saíam às ruas pedindo o fim da ditadura. Os colégios ainda já estava aquela abertura, mas não tanto ainda. Não. Tá? Muito obrigado. Por nada, né? Só espero que... Tá? Obrigado. Foi isso. Embora te esperar, não é saber quem sabe.